Senhoras e senhores, bem-vindos ao Desconstruindo, o podcast do Game Designer de Bolso, onde a gente conversa com os desenvolvedores de jogos brasileiros que a gente gosta tanto dos seus projetos. Hoje, eu sou Vitor Salvador Pissolato, Game Designer da Monomito Studios, e estou aqui com o meu amigo Pietro Amaral. E aí, cara, tudo bom? Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, mais outra vez. Estamos chegando perto do final do ano, estou muito feliz com isso e vamos aqui falar de um jogo incrível. Testei hoje, passei a tarde ali brincando um pouquinho e eu quero saber quem é que está contando carneirinho. Maravilha! Hoje nós vamos conversar com a galera da Fucking Electric Studios, que é um ótimo nome, diga-se de passagem, e com o incrível projeto deles, Hook and Loop. E, para isso, a gente tem dois dos grandes desenvolvedores destes jogos. Primeiramente, meu amigo Fifo. E aí, cara, tudo bem? Salve, Joãozeira. Por aqui tudo bem, cara. Bom, eu sou o Fifo, né? Eu trabalho como game designer, narrative designer, level designer também, de certo ponto, na Fucking Electric Studios. Também trabalho como copywriter na Space Caps, que aí já é uma parte mais envolvendo comunicação, né, do que design de jogos efetivamente, né? E na Fucking Electric já é a parte de design de jogos bem efetiva mesmo, vamos dizer de passagem. Assim. Porra, bom pra caralho. Da hora. Porra, e obrigado pela presença aí, pra trocar esse papo com a gente. Bom, e nós também temos nosso parceiro Guto. E aí, Guto, como é que tá, cara? Tamo indo, né? Chegando no final do ano, só... Já Copa aí, né, mano? A Já produção tão já na cai um pouco, não vou mentir, né? Já a produção cai, a bola sobe e a gente manda ver. E o X é nosso. Bom demais, cara. Bom, Guto, também, assim como o FIF, conta também rapidinho pra gente quem é você faz o quê da vida aí? Sou publicitário, comecei no mercado da publicidade no ramo da fotografia em estúdios, depois fui para agência. De agência eu entrei na parte de direção de arte interativa, foi onde eu tive mais contato com o digital. E hoje estou aí mais conhecido como workaholic. Quando eu falo tudo que eu faço, todo mundo pergunta que horas eu durmo, mas... resumidamente é isso, é o famoso diretor de arte, diretor de criação, designer, faço de tudo um pouco, tudo mais ou menos, nada muito bem feito, senão não dá para fazer tudo. E, Joãozeira, um adendo, né, que muito do que a gente, na parte da área de game, assim, que a gente começou a trabalhar efetivamente foi na Play Kids, né? Que a gente que legal. A gente se conhece há muitos anos, eu e o Guto, tipo, coisa de quase 12 anos, 13 anos já. E na Play Kids foi aonde a gente começou. A gente já fazia trabalho interativo antes, mas nada tão efetivo quanto na Play Kids. E depois da Play Kids, a gente abriu o estúdio também, né? E começou a partir disso. Exatamente. Bom, gente, já que vocês já estão puxando esse papo, né, sobre como vocês se conheceram e como foi o processo de abrir a Fucking Electric Studios e trabalhar no projeto, vamos cair de cabeça nisso, né? Eu acho que a primeira pergunta é essa mesmo, né? Quem são vocês, né? Eu sei que eu vi o vidinho lá de apresentação de vocês no YouTube e tal, sobre meio que um vlog de desenvolvimento, mas eu queria ouvir mais de vocês, né? Quem é a galera da Fucking Electric e como é que vocês se conheceram e tudo mais para começar o projeto do Hook and Loop? Quer falar, Gutão? Pode ser, então. Acho que é assim, né? Como o Fifo falou, a gente trabalha junto já vai fazer 12 anos, aí já fazem 12 anos, 13. A gente começou em agência, eu como assistente de diretor de arte, ou melhor, diretor de arte júnior, né? O Fifo já como redator, a gente começou a duplar. Começamos assim, depois de um tempo, cada um seguiu um caminho, porque vocês estão ligados como é que é o mercado de agência, vai saindo, vai trocando para poder crescer. Pingando, né? Vai pingando. Troca conta, troca gente, né? Aquela loucura do mercado. Daí a gente voltou a se falar depois que eu voltei de um trabalho do Canadá, onde eu estava já com a pegada mais interativa, mais digital. E o Fifo já tinha as ideias de game, de advergame. Então a gente começou com muito numa ideia embrionária de fazer um case fantasma, que depois virou verdade, foi legal pra caramba. E nisso, de novo, a gente trilhando caminhos separados em empresas separadas, a gente começou a fazer muita coisa junto como dupla, né? Então a gente montou uma empresa de branding que chama Figo,
Fi de Fifo, Gu de Guto. Pô, eu ia perguntar se era isso, então era verdade. É pior isso. que é. Mas o ícone é uma frutinha figo para É ficar um fofo. figuinho mesmo, sim, sim. Muito bom. Mas representa muito a gente, né? Peludo por fora, macio por dentro. E daí a gente foi indo nessa até que eu entrei na Play Kids, por indicação de uma galera da FBIS, e eu entrei como head de design para construir a equipe para fazer o novo aplicativo da Play Kids, que é praticamente um grande jogo, né? É um jogo É um dentro hub, né? É um hub de jogos, não é uma maluquice. exato, e outras atividades Tô e assim ligado. por diante. E lá tinha o papel que a gente sabia, já tinha um papel preenchido que eu já tinha tido a indicação para um game designer, só que a gente sabia que o time ia crescer, eu falei, bom, vou trazer o FIFO também, e o FIFO acabou virando também um dos game designers do time. E nesse caminho, como a gente já tinha algumas coisas de jogo andando, já tinha ideias, já tinha feito projeto de branding, a gente falou, cara, eu falei para ele, eu vou abrir um estúdio interativo, porque eu comecei a vender algumas coisas para a agência onde eu estava fazendo freela de interação, mas mais voltado para bot, para inteligência de sistema mesmo, né, e árvore de comunicação. E com isso, quando eu montei esse estúdio, eu falei, putz, pode ser de game. Ele falou, não, vai ser de game, eu vou fazer isso virar game. Bateu o martelo. Daí a Vamos gente nessa. meio converteu a Figo num grande umbrella, né? E colocou embaixo o fucking Electric. E disso a gente começou a vender uns joguinhos bem pequenininhos, um hyper casuals. Não sei se vocês já falaram no Muito, viu? Não vou você. mentir para Então, você, não. É o então nosso acho que a nicho, galera já vai, praticamente. eu acho que a galera já vai saber o que quer dizer um hyper casual. E disso a gente falou, cara, tá aí, não vai ser mais interação por interação, vai ser um estúdio de games, né? Voltado para games. E disso o FIFO já tinha há muito tempo essa ideia do Hook and Loop. O Hook and Loop, né? É, E só para eu completar posso também. falar o nome anterior, FIFO, que era? Deixa eu chegar nessa, que essa vai ser legal. Ah, bom, então eu vou pular para resumir, para entrar para dar a palavra para o FIFO. Mas como ele tinha muito essa ideia desse jogo, né? Tava total na cabeça dele, na verdade, eu não deixo de falar. Ele deu esse presente para Focking, né? Porque foi uma grande oportunidade, porque ele que teve a ideia do jogo e através do LinkedIn dele que nós conseguimos os investidores. Que legal. Isso é um bom ponto sobre os investidores. Esse ponto é muito legal. E do LinkedIn também, viu, José? Que legal. Então assim, o estúdio começou com uma vontade minha de conhecimento de interação e ter um contato de business no mercado, mas ele virou o que é hoje por conta do FIFA, assim. Virar realmente jogos desse jeito que achar as pessoas que a gente achou para poder chamar de equipe, né? E ter essa ideia inicial que virou o Hook and Loop, e ter os investidores, foi tudo uma energia que o FIFA mandou para o universo e a gente recebeu de volta e eu fui presenteado com isso. Uma perguntinha, vocês estão nisso, né? A equipe, a Fucking Electric, começou a produção do Hook and Loop, ou começou sua produção faz quanto tempo? Vocês estão realmente trabalhando em cima do jogo faz quanto tempo? Então, em cima do jogo, em cima desse... Se eu for te falar o processo inteiro desse jogo, de construção dele, ele está... hoje a gente está em outubro, né? Sim. Ele está em um ano e 2 meses. Se eu for colocar para você, desde quando eu tive a ideia de fazer esse jogo, aí já vai para uns 4 anos. Pode crer. Mas é aquele negócio, né? É o filho que você guarda na gaveta, né? Para o momento certo. Exato. Que legal. Só que toda a estrutura dele, né, em si mudou. Quando você vê hoje que o jogo ele tem aquela pegada funk music, que tem aquela pegada da cultura black, etc., a gente traz isso para o jogo, só que isso foi uma coisa que a gente colocou, digamos, pós-Big Idea, sabe? Foi acontecendo, né? Foi acontecendo. O ritmo do funk ia entrar nele, né? Só que a estrutura de jogabilidade dele, de como ele funcionava, foi criada há um tempo já. Na verdade, assim, desde o primeiro insight, que é você ser um cara de velcro que vive no mundo do jogo 2... Peraí, vamos lá. Me explica o que é o Hook and Loop, vai, me dá esse pitch aí. Vamos lá.
É muito simples. Imagine que você é um cara feito de velcro que vive no mundo dos algodões. Muito bom. É isso, sacou? E aí depois entra em volta disso, né, entra todo o sistema. Que aí é até a história que o Guto ia contar, né? Tudo começou assim, que eu já tinha essa ideia faz um tempo, e eu consegui um curso com os caras da gringa, que chama Classpert, né? E aí lá tinha o JZP e o Flintdale, que são, puta, o JZP em especial é um puta de um dinossauro dos games, né? Até que eu estava comentando com o John Zera que o cara, ele fez o game daquele As Crônicas de Riddick, só que antes disso, ele já fez milhares de games. O Flintdale, ele foi um dos caras que iniciou o processo processo de expansão, vamos dizer assim, do Dungeons and Dragons na década de 70. Então, eles são, tipo, os caras... E eles fazem games até hoje. Né? E aí, nessa aula deles, né, a gente tinha que apresentar um projeto. E eu sempre tive esse projeto na cabeça. Eu inventei um outro projeto lá, tipo, porque o foco deles era assim, se vocês quiserem fazer projeto de AAA, fazer ideia de AAA. Eu falei, cara, ideia de AAA é uma coisa que vai fugir tanto a realidade do factível, né? Daquilo que você realmente vai conseguir fazer, que eu falei, eu não vou desperdiçar. Eu vou pensar em uma ideia AAA para ver se eu consigo chegar nesse tipo de ideia. Nem sei se é boa, se é ruim, nem nada. Eu mostrei para eles lá, eles curtiram. Eles falaram, realmente esse game é um game muito caro. Mas, tipo... aí eu falei, eu não vou. Eu vou tentar trazer algo que para a realidade funcional aqui, né? Para ver se ele consegue ser factível. E eu tinha essa ideia de um cara que chamava Velcroman. Sacou? Legal. Que é o cara feito de velcro que vive no mundo dos algodões. E ele até anda e faz... Porque ele pisa no algodãozinho, né? Enfim. E aí, o que aconteceu? Eu fiz um plot desse jogo e mostrei na aula, né? Essa aula era uma aula muito legal, porque tipo, era voltada a game designers e a narrative designers do mundo inteiro. Então, tinha umas 7 pessoas dos Estados Unidos e mais umas 18 do Japão, da Arábia Saudita, México, Argentina, Alemanha. Tinha outro cara do Brasil também, só que ele saiu no meio do curso. E aí foi legal porque quando eu mostrei o plot para eles, tipo, e o plot começava assim, né? A James Brown track starts on the air, né? E aí a galera já pirou, falou, e a gente teve técnicas, né, de redação, do tipo, de hooks, no caso, né? E aí, and the walk side was Velcro Man. E aí aparece, né, a brincadeira do Velcro Man, etc e tal, que encontra o arqui-inimigo dele, o Koto, que eu achei muito legal, que eu chamo ele de Koto, só que quando o professor leu, ele falou Koro, né? Enfim, no plot lá. E aí eu falei assim, que legal que vocês curtiram e tal. E aí um cara falou, por que você não manda por que você não pergunta para a Velcro se você pode usar esse nome? A empresa Velcro. A empresa Velcro. Aí eu falei, imagina, tipo, acho que esse negócio nunca vai sair, vai ficar só no... Eu só vou aquecer as máquinas aqui, né? Criar, né? Tipo... Aí só que eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E aí eu falei, vou perguntar para a Velcro, né? Vai que alguém compra a ideia Total. E funciona. Mandei e-mail para a Velcro. Quando eu entrei no site da Velcro, tem uma campanha publicitária deles que é assim, don't say Velcro. E aí é uma campanha falando do tipo, não fale, resumidamente, né? Não fale Bombril, fale palha de aço. Porque se você ficar divulgando o Velcro como qualquer hook and loop, que é o nome palha de aço do Velcro, você está danificando a nossa marca. Então, é uma campanha super legal, que é tipo um coro de advogados. Né? E aí os advogados estão cantando, falando, this is not a rollerblade, this is a skating line and not a rollerblade. We are not, this is not Velcro, this is a hook and loop. E aí ele mostra, né? This is a hook, que é a parte áspera, and this is a loop, que é a parte fofinha. Aí eu falei, bom, então, aí eu perguntei para eles, eu posso usar Velcro com K?
Aí eles, não. Bom, então eu posso usar velcro com 2 L's because he has long legs? Uhum. Aí eles falaram, também não. Você não pode usar a marca, cara, esquece. E, tipo, e nem mudar coisas da marca, desencana. Aí eu falei, bom, posso usar hook and loop? Aí eles falaram, pode usar hook and loop. Eu falei, pô, então demorou. Então aí, tipo, e aí, dentro desse processo, eu virei pra galera da aula, eu falei, pô, eu posso usar hook and loop, só que, putz, eu tinha o Velcroman, tá ligado? Qual que é agora a relação hook and loop aí dessa história? Aí eu fui trocando ideia com o pessoal, a gente chegou numa decisão de que vamos fazer o carinha ser o hook guy e a heroína, né, o herói ser o hook guy e a heroína ser a loop girl. E juntos eles formam um hook and loop. Então foi daí que saiu a história oficial, assim, né, do nome hook and loop. A premissa básica, né? Legal. Exatamente. Então é o cara que vive no mundo dos algodões, né? Só que ele é a parte áspera do véu, que é o hook, que são os ganchos, e ela é a loop, que é a parte emaranhadinha do tecido, né? Ele se dana porque praticamente ele gruda em tudo e em todos, né? Aham. Essa é a brincadeira, né? É isso que eu queria ouvir mais vocês falarem, né? Sobre a escolha do gameplay, basicamente, né? A ideia é ele ser um bichinho de velcro. Como é que foi a projetar esse gameplay que vocês estão desenvolvendo? Então, a ideia foi a seguinte, né? Tipo, o que é... A gente pensou muito em fazer um lance que seria, tipo, narrative driven. Então, se eu tenho na narrativa um problema, eu quero transformar esse problema em gameplay, né? Então, só que dentro disso entraram algumas outras coisas que foram deixando o problema cada vez mais gordinho, vamos dizer assim, né? Mais estruturado dentro daquela realidade que a narrativa propõe. Então, a primeira coisa que a gente pensou se você gruda em tudo, né, quer dizer que você está lutando contra a sua mobilidade. Ou seja, você tem que desviar de coisas para que você continue na sua velocidade normal, sem que o tempo acabe e sem que você fique pesado o suficiente para não conseguir mais andar, entendeu? Uhum. Então, como ele é feito de velcro e as pessoas que vivem na Cotton Land são as Fluffy People, as Fluffy People grudam nele. Sim, então, sim. você tem que desviar. E como na narrativa, o Koto, que é o vilão, ele rapta a Loop Girl e você tem que ir correndo atrás dela para salvar a Loop Girl, você tem que correr na menor quantidade de tempo possível, desviando das coisas, né, que vão te atrasar, e principalmente das Fluffy People, que são que formam labirintos móveis, né? Porque elas são locais que você não pode encostar, mas elas estão andando. E quando você encosta nela, você gruda nelas e isso começa a te atrasar. E você começa a não conseguir caminhar, né, até o seu objetivo, que é alcançar o Koto. Então, a estrutura, né, desse narrative driven tá nesse escopo de que como eu sou um pedaço de velcro que gruda em tudo, inclusive nas pessoas, dentro do mundo dos algodões, conforme eu vou encostando nas pessoas, eu vou ficando com mais pessoas grudadas em mim, né? E com menos mobilidade, né? Para poder continuar caminhando. E a intenção também, né, desse sistema de jogabilidade é como a narrativa ela se transforma durante o jogo, né? Eu tenho 3. A gente utilizou um sistema de roteiro que é o sistema de roteiro do teatro, né? Ou também do filme básico, que é aquele filme pautado de meia hora, né? E que você tem a apresentação do que você está fazendo ali, a apresentação do desafio e a resolução desse desafio, desse problema, né? Uhum. Então, a primeira resolução a gente está no mundo normal, com as Fluffy People normal. Na segunda, o Koto, que é o inimigo, ele sofre uma transformação. Então, eu tenho os NPCs em um estado A, né, que são o grande desafio do jogo, né? Eu tenho os NPCs no estado A até certo ponto do jogo. A narrativa mostra outro problema, os NPCs vão para o estado B, né?
Quando a narrativa mostra o terceiro problema para ser resolvido, os NPCs vão para o estado C. Então, Sei. dentro do mesmo sistema de jogabilidade, eu tenho 3 estilos de desafio diferentes, entende? E aí vocês estão desenvolvendo diferenças, imagino que visuais e até mecânicas dessa modificação, né? Exatamente. Por exemplo, no primeiro é o status quo, elas estão andando normal. No segundo, elas assustam. Então, no desenvolvimento do jogo, eu tenho waypoints, né, dos NPCs. Eles têm caminhos trilhados, que eu fui lá e fiz os caminhos, né? Então, você desvia de caminhos pré-determinados, né? Na segunda jogabilidade, elas estão correndo desesperadas. Então, eu solto elas em random. E eu preciso desviar delas em random. Então, eu tô já num sistema que eu estou começando a me acostumar com essa pré-programação dos NPCs que grudam em mim, né, que são o meu sistema de desafio. Eles são os puzzles do jogo. No segundo, eu transformo todo o sistema de comportamento das Fluffy People, que elas começam a correr de forma aleatória. E isso traz outro tipo de dificuldade para o jogo, entende? Sei. E no Você terceiro... criou um layer maior de dificuldade, entendi. Exatamente. E no terceiro, o Koto, ele solta um uivo, né? E esse uivo entra na cabeça das Fluffy People. E aí elas viram zumbis e começam a perseguir o Kigai. Então eu tenho o status quo, o random e elas perseguindo o personagem. Então, porque eu fiquei com muito medo de deixar o game enjoativo, né? Então eu falei, cara, eu vou tentar mudar o sistema de desafio por meio da narrativa que eu for imputando, né, durante o gameplay, né? Eu ia perguntar sobre o level design, né? Você deu uma explicação, mais ou menos, como foi construir a narrativa, pensando também na evolução, mas como está sendo construído cada um dos níveis, né? Eu testei um pouco, tive o meu olhar sobre o level design, assim, e eu sinto que é um jogo que ele pode, em algum momento, gerar... Ele pode ficar repetitivo. Mas você está tentando mudar esse... Dá para perceber que você está tentando criar formas de mudar esse level design. Então, como foi esse trabalho de pensar o level design, evitar a repetição e garantir que o gameplay continue nessa diversão do início ao fim e também garantindo uma dificuldade, né? À medida que a habilidade do jogador vai aumentando. Então, a construção do level design ela foi pautada extremamente na narrativa, né? Então, eu estava exatamente com esse problema. Quando eu cheguei do final do Alien 4, né? Eu falei, bom, tá legal isso aqui, mas tem que começar a mudar alguma coisa aqui, porque senão a galera vai falar, pô, tipo, eu só vou começar a colocar um monte de Fluffy People aqui e cada vez mais, e como é que vai funcionar isso? Então, tipo, só que eu falei, eu não posso começar a jogar coisas dentro desse level sem que ela tenha um sentido absoluto para a história, né? Então, a tentativa de ficar trocando o level foi pautada nisso, né? Do status quo das Fluffy People estarem num dia normal, quando elas conseguem enxergar quem é o Koto, devido à transformação que o Koto passa, etc. e tal, entre esse sistema randômico, né, delas correrem para lá e para cá, e tem essa leve evolução, né, do level design, porque o que você está fazendo e a habilidade que você está adquirindo, quando a Fluffy People muda de estrutura, a habilidade que você adquiriu, ela não precisa mais existir, porque você tem que criar outra, entende? Ainda você continua naquele negócio de desviar, só que o sistema de desvio é outro, entende? O jeito que você vai desviar do NPC muda, porque ele começa a ter uma característica completamente diferente da anterior, né? E a mesma coisa acontece no final, né? nas 2 fases finais, que você já está começando a pegar essa habilidade de desviar das Fluffy People que estão correndo loucamente, só que aí ela começa a correr atrás de você. E fora isso, existem outros pontos de desafio, que são os pontos vermelhos, né? Os pontos vermelhos são onde você gruda. Que antes, a ideia do jogo era você grudar em todo lugar, só que o jogo ficou extremamente travado, né? Fazendo isso. Tipo, você não conseguia sair do lugar, saca?
Porque se encostava em um lugar, ele se grudava. Aí a solução foi, tipo, como na teoria de cinema, quando você normalmente vê algo vermelho, né? Esse é um cinema um pouco mais antigo, vamos dizer assim. Hoje em dia essa teoria está um pouco... Mas quando eu estava na faculdade eu aprendi isso, eu fiquei bem abismado. Se você for pegar aquele filme Velocidade Máxima 1, que acho que é do Keanu Reeves no busão, isso fica É extremamente nítido. do Bruce Willis. Ah, então... Não, eu falei errado, cara. Qual que é aquele do Keanu Reeves no ônibus com a Sandra Bullock? Você lembra desse? Não Na faço a velocidade. Ah, é o Tom Tem uma Cruise, eu acho. ponta, né? Não, é o Keanu Reeves mesmo. Então Eu eu não tô lembro o errado. nome. Enfim, eu não lembro o nome do filme agora, mas eu posso procurar depois. Sempre quando você vê um objeto vermelho na cena, acontece uma tragédia segundos depois. Ou uma explosão, ou alguém é morto, ou uma descoberta absurda, sabe? Aí eu falei, pô, Sim. vamos colocar, então, objetos vermelhos no gameplay, estrategicamente colocados, para que o jogador, quando ele estiver fazendo alguma coisa, ele gruda nisso e algo acontece. Ou ele consegue escapar desse perigo, ou ou um carro bate nele, ou o tempo acaba porque ele está próximo do checkpoint, né? Então, esse é outro sistema de level que a gente implementou, que são os pontos vermelhos, ou seja, você tem que desviar das Fluffy People e desviar dos pontos vermelhos. Outro sistema de desafio que se encaixa nisso também, que a gente montou, foram as poças d'água. Tal qual você fica pesado quando você tem várias Fluffy People em cima de você, quando o tecido é jogado na água, ele também fica pesado. Então, se você Uhum. passa por uma poça, a sua mobilidade também diminui. Né? Então, esse é um sistema de level que a gente quis colocar, que é trazer a partir da narrativa e de explicações lógicas dentro da narrativa como o jogador vai se comportar dentro dessas teorias de transição de comportamento dos NPCs. Eu respondi, Pietro, ou fui extremamente prolixo? Você respondeu e o nome do filme é Velocidade Máxima mesmo. É isso mesmo, vocês estavam certos. Vocês trazem uma mecânica que, de certa forma, ela é consolidada, né? Que é uma mecânica de puzzle, mas com a inovação do Velcro Man ali, né? Que eu achei bastante interessante, assim, essa pegada do Velcro Man. Eu achei interessante fazer ele grudar na parede. E aí ainda nessa pegada do level design, um pouco do gameplay, eu queria entender quais foram as maiores dificuldades para garantir exatamente essa dinâmica de você estar controlando uma pessoa de velcro, né? Porque no jogo hoje, eu sei que a build ainda tem muita coisa a mudar, mas hoje, em alguns momentos, assim, putz, por que eu grudei aqui? E aí, depois que eu entendi como eu grudava, eu achei muito legal ver até o bonequinho se mexendo e desgrudando da parede, porque ele traz a sensação de um velcro mesmo. Então, eu queria saber como foi trabalhar toda essa experiência de ter um personagem principal que é feito de velcro dentro do jogo e como pensar todos os desafios que ele pode trazer junto a isso. Então, essa é muito legal porque, cara, a gente estudou velcro, sabe? Eu tinha velcro, sabe velcro que fica enrolado no cabo do notebook? Sim, 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 do Sabe? carregador. Tipo, é isso. E como ele é em formatinho de fita, né? Se você for pegar o Kikai e colocar e espremer ele assim, ele é uma fita, né? E aí, cara, eu ficava abrindo e fechando, e tipo, e ouvindo barulho, e fechando devagar, e fechando rápido, e tipo, por exemplo, que foi o que eu passei pro animador quando a gente for fazer. Ele falou, mas como que ele desgruda? Eu falei, bom, primeiro ele tem que desgrudar como se fosse um ser, né, humanoide, ou seja, ele movimenta os braços e depois as pernas. Só que aí eu abri a câmera para ele aqui, para ele, né? Eu falei, mas ó, presta atenção, se eu segurar esse velcro com uma mão e for tentar abrir ele, eu não abro ele de uma vez, né? Então, isso veio de uma coisa muito louca que um pouco antes eu estava estudando, eu gosto muito de quadrinhos, né? E estava estudando, apareceu o Todd McFarlane na minha timeline aqui, ensinando um jeito rápido de desenhar o Homem-Aranha, né, tal. Aí eu peguei, tipo, e comecei a entrar mais ainda na história do McFarlane, porque eu falei, nossa, o McFarlane é muito legal, né, porque ele trouxe a mobilidade não, né, a estética aranha, né, pro Homem-Aranha, né.
E aí, quando eu estava vendo isso, e foi engraçado, né? É muito louco isso, porque eu estava com essa ideia na cabeça, apareceu esse negócio para mim, e aí eu comecei a alinhar o pensamento com aquilo. E aí eu vi que ele, o Mark Falane, lá na década de 90, ele pegou fotos de uma aranha em específico e começou a estudar a posição da aranha, sabe? Aí eu falei, pô, isso é um puta laboratório legal, né? Você pegar aquilo que é o real e tentar implementar. Então, tem até uma aranha que, se eu não me engano, ela tem umas cores bem gritantes, assim. E ela tece essa estrutura do Homem-Aranha que o Homem-Aranha tem hoje, né? Porque o Mark Falane teve essa ideia de pegar a aranha de verdade e colocar no Homem-Aranha, né? Pô, nada mais justo. Sim, E aí a gente pensou por essa experiência, né? Como será que seria o comportamento de um cara de algodão no velcro? Então, eu peguei o velcrinho aqui, comecei a estudar como é que ele funciona, e por meio de muita referência de animação, né? Uma coisa que é engraçado nessa parte toda é que, como assim, né? O FIFA é o cara dos jogos, né? E eu sou um cara muito mais voltado para o visual. Quem é o verdadeiro gamer aqui da dupla é ele. Só que, mesmo assim, nós dois lá atrás, a gente vem de um mercado de publicidade onde o plástico, o estético é muito importante. Então, incondicionalmente, tudo que a gente vai fazer, a gente sempre está pensando, tipo, como isso vai funcionar plasticamente falando, né? Qual é a animação que vai ter? Para depois a gente pensar qual que vai ser o movimento adicionado, ou qual vai ser o código, ou qual vai ser a categoria daquele movimento. Mas, inicialmente, a gente quer a questão plástica, né? A animação sendo muito semiótica, muito óbvia para a pessoa falar, putz, eu consigo entender que essa coisa está grudada em algum lugar e está tentando se soltar, né? Ou você consegue entender que é um pedaço de pano ambulante, ou você consegue entender que o resto são bolinhas de algodão que tem dificuldade de andar, que são os NPCs, que são a Fluffy People. Então, acho que muito vem do nosso backstage publicitário de que tudo tem que ser uma imagem muito apelativa, né? E de fácil compreensão. E fácil compreensão, exatamente. Essa parte do entendimento simples é legal. E aí, como o Gutão falou, a gente levantar esse personagem é uma experiência muito legal, porque desses anos que foram passando, eu sou péssimo em desenho, né? Mas eu fui fazendo os sketchzinhos, sabe? Imaginando como é que ele seria, tal, sabe? Passando por todo esse processo. E aí, enfim, a gente conseguiu chegar na estética do personagem. Você lembra, FIFA, uma grande discussão que a gente teve era a cor dele. Você queria ele todo colorido. Uhum. E eu falava, velcro, a maioria das vezes é preto. É muito raro você ver um velcro colorido. Tem que ser preto. Os ganchinhos tem que ser preto para a pessoa olhar e falar, isso é um velcro, isso é um pedaço de velcro. Primeiro entendimento, quando você bate o olho e fala, tá, entendi que é um velcro, né? Se ele fosse Exato. rosa, talvez não ia ser tão simples essa cognição. Perfeitamente. E talvez esse movimento que vocês viram, vocês sentiram, parece que ele tá grudado e ser interessante, né? Que foi tipo, o FIFO praticamente ele dançou na webcam pro animador e depois mostrou o velcro e depois a gente ficou fazendo vários movimentos assim na câmera, bem aquela coisa bem vergonha alheia. Soul Train Line. Né? A grande referência foi o Soul Train Line para os animadores, tá ligado? E aí, eu queria perguntar para vocês. Vocês falaram que o jogo está em processo faz 1 ano e meio, né? 1 ano e Um ano, na verdade. 1 ano. Vamos lá, tá 1 ano. O quão longe vocês se enxergam do fim de produzir esse jogo? Eu faço essa pergunta porque muita gente que vem aqui tem uma dificuldade de entender, pô, quando é que meu jogo tá pronto? A gente conhece gente que tá fazendo o jogo há 3 anos e o jogo ainda tá em, sei lá, 10% do jogo. E eu acho isso um tamanho de escopo muito grande, né? Então eu queria saber, vocês têm uma previsão? Como é que vocês estão trabalhando num cenário de a gente vai desenvolver até aqui? Independente do apocalipse que acontecer nessa terra, dia 1 de dezembro tá na Steam, entendeu? Perfeito. Olha lá. Acabou. Aí, tipo, a gente acabou de ser aceito na Steam, e aí a gente está consertando bugs terríveis, sabe? Porque o que eu falo para a galera assim, eu falo assim, ó, uma parte da história que eu esqueci de falar é que eu estudo videogame
desde que eu fiz semiótica na PUC, que eu me formei em 2011 no mestrado. E o meu primeiro livro foi sobre o processo de criação dos advergames, né? Mas não como criar um advergame, né? Um game advertising, mas sim o porquê que ele veio a ser criado, né? Qual foi o processo que criou-se ele? Então, os games são divididos em X partes, a publicidade em X partes, a junção dessas partes se transformam no advergame. Para isso, eu tive que estudar uma coisa que chama processo criativo. Dentro do processo criativo, tem um lance que é o processo criativo artístico. E um dos livros, que foi uma das professoras que participou da minha banca, ele se chama Gesto Inacabado. Esse livro, Gesto Inacabado, ele simplesmente quer dizer que o artista nunca sabe que a sua obra acabou. Ele sempre coloca um ponto final nessa obra. Colocando o game como um estado de arte também, que eu acho que é, dentro de certo ponto, na verdade, é a união de várias artes, né? Tal qual o cinema e tal qual os quadrinhos. Colocar o ponto final é uma tarefa muito difícil. Só que, assim, nem que o processo seja acabado, sem ter acabado, ele tem que ter um fim. Então, eu falei para os caras assim, eu falei, ó, a gente lança dia 1 de dezembro. Vamos consertar coisas? Bora consertar coisas. Mas lançar, a gente vai ter essa meta. E, cara, conseguimos... A minha preocupação era falar, pô, legal, chegou dia 1 de dezembro, não tem 2 fases ainda. Aí não dá para lançar. Então, o processo foi... Eu falei para o pessoal, pessoal, vamos tentar seguir o GDD da maneira mais fiel possível, saca? E quando a gente chegar no final, a gente olha para trás. Pô, terminamos tudo. O que falta? O que não tem de amarrado certinho aqui? E aí, como a gente foi fazendo, tipo, dailies, alinhando o discurso, deixando... Como esse sistema de grudar é algo que está muito nítido, né, no desenvolvimento do próprio game, ele ficou fácil de conseguir ser manipulado na administração criativa dele, entende? Então, quando a gente chegou assim, ó, dia 1, fecha, a gente conseguiu chegar nesse dia 1. Vão ter uns ajustezinhos durante dezembro? Muito provavelmente vão ter uns ajustezinhos durante dezembro. Mas hoje é dia 21, já está com o QA Tester pronto, já está com a relação de bugs terríveis pronta. A gente tem 10 dias para fazer aquela reestruturação de bugs terríveis, né? Enfim, é mais ou menos isso. É que para mim a gente volta para o nosso início, né? A publicidade. A gente queria ter tempo para ter a melhor ideia do mundo, só que era, cara, a gente precisa entregar uma ideia amanhã. E desde então a gente começou a se adaptar a trabalhar com prazo. Depois, quando a gente entrou junto na Play Kids para trabalhar e vendo os projetos que tinham, que a gente tinha que estar dentro de todo um ecossistema de uma empresa que não era só o game, né? Era muito mais, não era só o aplicativo, é tudo que tem em volta, dentro e fora dele. A gente também se acostumou muito inconscientemente com a metodologia Agile, né? Com a metodologia. Então, virou uma coisa muito prática nossa, e os nossos primeiros jogos que a gente entregou como Fucking Electric foram jogos que tinham um prazo do cliente para acontecer. Um jogo era para um lançamento de uma música de um artista da Sony, o outro jogo tinha que estar pronto para as Olimpíadas, para atender o Comitê Olímpico Brasileiro, que aconteceu isso antes do Hook and Loop. Então, já nesses dois, a gente se forçou alguns processos e a gente já teve alguns aprendizados do que funcionava ou não. E também, olhando, quando a gente consegue um investidor, o papo é outro, né? Você não pode falar, a gente vai fazendo o jogo aí, você vai colocando dinheiro. Não, em que momento, até onde vai o dinheiro do investidor? Quando é que ele vai começar a ver retorno de resultado e investimento? Então, acho que tudo isso ajudou a gente a estipular tempos de ação e atuação e a gente conseguir ter um controle maior disso. E já na publicidade, a gente muito se frustrou lá atrás de querer ser o pai, né? Tratar o job como um filho. E a gente viu que seria a mesma coisa. Tipo, por mais que orgulho que a gente tenha do Hook and Loop ou qualquer outra entrega que a gente faça, não é um filho nosso. A gente tem que ter um momento de falar, tá entregue, tá feito. Coisas a gente vai falar que podia ter sido feito melhor pensado, só que se a gente vai ficar nesse
redemoinho criativo, a gente nunca vai ter um momento de delivery, né, de entrega do projeto. Então, isso também impacta bastante na nossa forma de atuar no dia a dia. Que é o gesto inacabado, né? Tipo, você Exatamente. sempre vai ver defeito. Você sempre vai ver defeito. Não adianta, tipo, o artista... É a velha história da Mona Lisa, né? Que as pessoas pegam e jogam um raio-x da Mona Lisa e falam, nossa, tem não sei quantos fundos, né, nessa pintura que ele foi pintando por cima e por cima. E isso, eu estou dando o exemplo da Mona Lisa como algo palatável, porque eu e o Guto, a gente conhece bastante artista, e é assim com todos, entende? Você coloca o ponto final, porque senão o negócio você fica rodando, e não sai do lugar. Ah, e se ele tivesse 5 dedos na mão? E se tivesse 4? E se tivesse 3? E se tivesse 6? E aí você começa a pensar E se ele nisso. não tivesse mão? Entende? E pá, 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 pá. Então, algumas decisões, acho que tem que ser, pumba, straight to the point, tá ligado? É isso aqui, é isso, vamos embora. Que é muita coisa que a publicidade ensinou pra gente nesse sentido de entrega. Você mostra entrega e vai nela. Toda a trilha sonora do jogo e todos os sound effects, né, são autorais nossos, né? Então, também teve muito disso. Dá vontade de ficar refazendo todas as músicas. Você escuta e fala, nossa, podia ter mudado aqui o tempo, podia ter feito outra bateria, nossa, podia ter colocado outra linha de metais para ficar mais legal. Mas se a gente for entrar nesse looping, nunca vai ter a música pronta, nunca vai ter o jogo. Então é muito mais fácil, talvez, assim, estipular um momento final, as etapas, você seguir as sprints e chegar lá na frente e fazer o que a gente está fazendo agora. Ó, essa música a gente quer mudar. Esse sound effects vai ter que mudar porque pode funcionar melhor. Esse aqui pode mudar? Pode, mas tá bom assim, deixa ele assim. Lá na frente, se der tempo, a gente troca. Se não, manda ver, porque senão nunca vai ser entregue. Você sempre vai querer fazer algo além, né? Vou dizer que uma das coisas que eu mais gostei no jogo foi a arte e a música, assim, porque deixa com um clima muito legal. O personagem tá muito bem animado, não sei quem foi que animou, tá de parabéns, assim, a abertura tá incrível, fiquei apaixonado, assim, com a abertura. Sim, sim, a abertura é muito bom. Mas, bom, a minha outra pergunta, ainda nesse tópico, beleza, então vocês determinaram o time, vocês entenderam que 1 de dezembro ele precisa estar na Steam, é 1 de dezembro, é isso? Na verdade, eu vou ser bem sincero com você, era para ser dia 1 de novembro. E aí eu tive que pegar mais esse mês, porque dia 1 de novembro eu não ia entregar nada. Não, Aí a tudo gente bem. pegou esse mês, entendeu? Mas dia E 1 de aí, dezembro foi a escolha final. vocês colocam 1 de dezembro na Steam, e aí, obviamente, enquanto vocês estavam fazendo, pensou, pô, a gente podia fazer essa feature aqui a mais, a gente podia fazer esse outro personagem, a gente podia fazer esse outro modo de jogabilidade, a gente podia adicionar essa dificuldade no level design. Quando foi que vocês entenderam que, beleza, o FIFA comentou, né, que vocês vão seguir o GDD, a regra, mas quando foi que vocês, pô, vamos cortar? A gente precisa cortar aqui, precisa realmente deixar ele o mais finalizado possível com a versão que a gente quer, senão a gente só vai estourar escopo. Nossa, eu não sei, Fifo, mas do meu lado, eu acho que assim, detalhes que a gente quis colocar veio mais do meu lado, em questões da HUD, né, da UI. Vai, sim. Quem me colocava para o chão assim, descia a minha pipa, era o Fifo, né? Falava, Gutão, muito legal, mas Agora não. a mensagem que a gente estava passar já está passada. E muito veio porque no começo do jogo a gente meio que fez várias sessões sem ter esse nome, mas foram várias sessões de debrief, sabe? Porque o Fifo tinha a ideia muito bem construída do personagem, da narrativa, e durante as conversas em cima do GDD de apresentação já vinham tipo, putz, isso aqui talvez não vai funcionar. Isso aqui vai ficar complicado de Exato. enxergar. Eu acho que a gente até pode falar, não sei se vai ficar fácil de compreender, mas no jogo a gente quis colocar alguns blocos, né, de passagem. Tantas Fluffy Peoples grudarem em você, aparece uma parede te bloqueando de passar para um segundo momento da fase. Esse foi um momento que a gente investiu tempo fazendo isso, desenvolveu, ficou pronto, e na verdade a gente olhou e falou, cara, Não faz sentido. tá over demais, o jogo já tá por si só explicativo, complexo,
tem uma dificuldade bacana, isso vai ser uma dificuldade a mais, talvez vai frustrar o jogador. Então, na verdade, a gente Massa. chegou ao momento de tirar algo que foi decidido lá no começo do GDD. Uhum. Não de colocar no meio do jogo do tipo, está faltando algo para ficar mais desafiador ou mais compreensível. Exato. Porque antes, né, a ideia era assim, as pessoas grudavam em você, se você tivesse a quantidade A de Fluffy People grudada, você perde a mobilidade. Se você tivesse a quantidade B e a quantidade A e B é assim, né? A quantidade A é 8, a quantidade B é 6. De pessoas, você não conseguiria passar por locais estreitos, né? E aí, a gente encontrou muita dificuldade no level design, fechar esses lugares estreitos, né? E aí, a gente teve a ideia de colocar uns bloqueadores. Então, você chegava em 6 Fluffy People, apareciam uns bloqueadores, assim, que você não conseguia passar. Você tinha que voltar para outros ventiladores que normalmente não eram os ventiladores de checkpoint, né? Que é a outra parte da narrativa. Você está com velcro, você está com coisas grudadas em você, passa um vento e tira os algodões grudados, os algodões voam, né? E aí... E novamente, né, dentro disso, a gente foi salvo mais uma vez pela questão estética. Porque o bloqueador foi bem desenvolvido, o bloqueador funcionava, mas estava só que feio. a primeira coisa que a gente falou assim, não tá legal, não tá bonito de se ver. Funciona, mas visualmente, e não tinha mais para onde a gente ir visualmente, né, que não fosse deixar mais complexo o projeto. Então, a decisão foi por tirar, mas novamente olhando a questão plástica, estética também. Uma outra coisa também que a gente fez foi tirar uma fase, né? Ele está com 9 fases, eram 10. E aí a gente olhou o cronômetro aí, né? Falou, cara, não vai dar tempo. Então, tiramos uma fase praticamente inteira, que era mais uma fase dividida em 4 etapas. E aí foi um level embora nessa. Tipo, mas foi uma decisão assim, eu virar para a equipe e falar, pessoal, estou pensando aqui em tirar esse level aqui, porque eu acho que não vai dar tempo. De repente, o 3D, o Marcão, só levanta a mão e fala assim, Fifo, eu ia te falar exatamente isso. Se a gente for fazer essa fase, não vai dar tempo. Eu falei, tô contigo. Aí o desenvolvedor falou, ó, da minha parte até daria, mas a gente tem que pelo menos ter uns 20 dias aí. Eu falei, não, esses 20 dias já estoura muito, né? Porque o lance aqui não é só você medir o tempo versus desenvolvimento, é medir o tempo versus desenvolvimento versus investimento, né? Porque eu tenho todo o investimento da equipe, que é pago pelo investidor, e eu tenho já todo o cronograma financeiro desse investimento para pagar as pessoas que estão trabalhando para o jogo de uma maneira extremamente contabilizada, revisitada e assinada em contrato, você entende? Então, tem toda essa burocracia por trás. Então, você pensar no desenvolvimento do jogo para que ele bata na data que você quer, certinho, com o investimento que vai ser feito para aquilo também certinho, saca? Então, tem uma grande régua de relógios, granas, pessoas e desenvolvimento junto aí. Uhum. E como você mesmo está contando, né, você recebeu esse investimento, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre esse investimento que vocês receberam, né? Como é que foi o processo de conseguir isso e o que ele, além de tudo que vocês falaram, impactou no desenvolvimento de vocês, sabe? Cara, essa parte é muito legal porque, assim, nos últimos 2 anos, mais ou menos, né? Obviamente, nesses últimos 10 anos, eu tinha um blogzinho que eu ficava escrevendo sobre Advergame. E aí eu peguei alguns posts desse blog e comecei a jogar no meu LinkedIn ali e tal, junto com coisas que eu fazia. Eu estabeleci uma regra no meu LinkedIn que eu só vou postar no meu LinkedIn coisas que eu faço. Porque eu nunca trabalhei em agências gigantescas, tipo, que eu tinha um label, assim, né, um selinho de agência. Puta, esse cara tem um currículo foda aqui. Saca? Eu sempre trabalhei em lugares menores, pequenos, etc. Então, para demonstrar o meu trabalho, eu precisava demonstrar trabalho. Entende?
no meu portfólio de publicidade. E aí eu começava a postar coisas de publicidade e tal, e aí quando eu comecei a transição desde 2016, que eu comecei a transição oficial para o mercado de games, né? Sim. Eu comecei a postar as coisas que eu fazia para game. E aí isso começou, o LinkedIn começou a abrir mais contatos fora do mundo publicitário, né? Isso aí nesses 7 anos atrás. Aí. Começou a abrir ali e tal, e eu vim trabalhando isso, né? E quando eu lancei o meu primeiro joguinho, que eu fiz sozinho, que foi o meu trabalho de TCC, eu digo, né? No comecinho de 2020, que eu demorei anos fazendo, que foi o meu, que eu fiz tudo, né? Eu só não programei, mas eu estava aprendendo a mexer na Unreal, só que eu levantei 3D, fiz level design, fiz game design, fiz tudo. Só que eu comecei a postar o desenvolvimento do jogo. E antes disso ainda, eu comecei a ajudar um estúdio que chama Monster Studio, que estão lançando um jogo que chama God Machine. Eles até estavam no bid agora, eles foram finalistas de uma categoria, não lembro qual categoria, ajudando no marketing deles ali, e eu via que isso começou a ter um retorno legal, de tipo, uma pessoa vir visitar o meu perfil, né, da indústria, um retorno legal, tipo, extremamente público, né, e pessoal. Pois é que eu estou lá fazendo as coisas do jogo, e ano passado eu comecei a postar muito a respeito do que eu estava fazendo no mercado, para ver se eu dava uma guinada nesse lance. Postando coisas da Play Kids, postando coisas de freela que a gente fazia, né? A gente, por meio da fucking e das videogames, a gente já chegou a fazer, cara, coisas do tipo, a gente chegou a fazer, sei lá, uns 10 jogos, né? Hyper casual voltado para a marca, né? E a gente chegou a fazer um trailer, por exemplo. Sabe aquele jogo Ghost Runner? Sim, conhece? Tô ligado. Porra, Tá jogão, ligado? muito legal. Então, saiu um DLC dele que chama Hell, né? Sim, que você joga com a moça, né? Isso, a gente fez o trailer da Hell. Ah, que legal, que legal. Não, foi muito doido isso, porque a gente pegou o projeto deles inteiro de Unreal, cara, e abriu. Tipo, cara, tinha uma pasta lá que você entrava em eu falo, era a feira de bordado, sabe aquelas feiras de malha, né? Que tem os vestidinhos de splash de sangue. Tá ligado? Era por volta de 56 splash de sangue. É uma galeria só para você escolher que splash você queria quando... Que você quer utilizar, né? Exatamente. Cara, incrível, assim, tipo... E abrir e aí, tipo... Então... E aí eu coloquei esse projeto... E aí a gente foi pegando todos os projetos, foi jogando no LinkedIn. Um belo dia, chegou um cara chamado Paulo. Isso foi lá para dezembro do ano passado, talvez um pouquinho antes. E fala, vocês trabalham com videogame? Eu queria conversar com alguém que trabalha com games, etc e tal. Fui bater um papo informal com o cara, ele falou que ele representava uma empresa que queria entrar no mercado de games, não sabia como. Eu falei, fale comigo. Por que não, né? Por que não? Tipo, vamos nessa. E aí a gente começou a trocar ideia. Cara, foi aí que eu conheci os donos da empresa, são uma empresa de tecnologia do Rio de Janeiro. Eles chegaram e falaram assim, eu falei, pô, eu tenho uma história aqui, mas eu posso apresentar para você mais outras histórias. A gente apresentou para eles, eles curtiram o valor que a gente trouxe, tipo, muito do que eu trouxe para eles, assim, que eu e o Guto, a gente sentou e, puta, vai trocando ideia a respeito disso. Assim, foram 2 semanas intensas trocando ideia em cima de uma possibilidade, né? E transformando isso em grana, possibilidades em pessoal. e valores, né? Para ser uma coisa sempre transparente e palpável para todos os lados. Exato. E aí a gente pegou, cara, conversou com os caras, eles curtiram uma ideia, aí, tudo que a gente faz, assim, desde o preço, o retorno, como vai ser o retorno para eles, etc. A gente deixou isso tudo super claro, deixou tudo isso dentro de um contrato que a gente fez, bonitinho, né? Mas, resumidamente, né, como a gente chegou no investidor foi por meio do LinkedIn, cara. Eles acharam, Pode eles crer, me cara, acharam. muito louco.
Eles me acharam lá, tipo, digitaram lá desenvolvimento de games. Aí apareceu um monte de coisa de empresas grandes e apareceu eu sozinho lá. E aí ele pegou e foi trocar ideia. Eu falei, demorou, vamos conversar. E tudo começou a se desenrolar a partir daí. Caraca, que legal. Tipo, E os parabéns dados pelas essas ajudaram. keywords que você usa aí, né? Para ser achado, assim, parabéns. Uma doideira. Tipo, foi uma mistura de keywords, de SEO, né? Que querendo ou não, eu sou profissional E de das coisas SEO. que você postava, né? Do trabalho que você estava fazendo ali, que você mesmo comentou, né? Você Sim, estava trabalhando, né? E postando as coisas do seu desenvolvimento, isso sempre ajudou a chamar atenção, imagino. exatamente, cara. Produzindo conteúdo por LinkedIn, e aí isso ajuda a facilitar como as pessoas acharam a gente, entende? E é legal, o Muito mais bom. legal, cara, que fazendo esse desenvolvimento do jogo, eu já apresentei que chegaram até mim, só que as pessoas não fecharam porque o preço estava um pouco além da expectativa delas, mas 2 vezes, você acredita? Hum, E isso foi um Isso é pouco que muito louco. drivou também a nossa ideia de documentário, né? Uhum. isso, conta um pouco mais sobre o documentário, né? Eu assisti, mas vale a divulgação e tudo mais. Então, o documentário era uma ideia assim do tipo, eu assisti o documentário do... Ai, caramba, isso é horrível de nome. Bom, É do jogo da Double Fine. não, é da Supergiant, lá do Hades, do Do Hades. Hades, sim, sim, sei. Eu assisti o documentário deles, assim, eu sou fissurado em documentário de games, né? Eu gosto muito, eu assisto vários. Tipo, eu acabei de assistir o do Tetris, já assistiu o do Tetris? Ah, não, não. Mano, o Que da hora. documentário do Tetris é incrível, porque envolve a União Soviética, e dentro envolve Sim, União sim. Soviética, Japão, Estados Unidos, Inglaterra, uma porrada de gente, tá ligado? É muito louco. E aí, tipo, e eu entendo a parte que mais me acha, e ouvindo muito podcast, o podcast de vocês, por exemplo, a parte que me intriga como desenvolvedor de jogos é entender como as coisas chegaram lá, né? Como esse objeto criativo ele se tornou o objeto criativo que ele é. E eu falei, cara, eu acho que grande parte da curiosidade, né? De quando você vê, né, o PF pronto, né? Você só vai lá e saboreia, certo? Só que você não entende que o feijão foi feito, e para o feijão ser feito, você teve que cortar o alho, teve que dosar o sal, e assim mesmo o arroz, e assim com a carne, com a salada, etc, etc. Então, né? Então, como destrinchar, a ideia foi mostrar de uma maneira extremamente indie, né, extremamente de garagem mesmo, como o game foi feito, por quais pessoas ele foi feito, aonde essas pessoas estão, né? Quais foram as dificuldades que esse game trouxe, não só para divulgar o game ou mesmo o documentário, mas também para ajudar a galera de que, às vezes você acha que não vai dar certo, mas se você dá uma pisada no acelerador ou no freio em um momento tal, a coisa pode dar certo, entende? Então a ideia foi tipo quebrar a quarta parede dentro do desenvolvimento, sabe? E mostrar que, eu aqui no meu quarto, o Guto do quarto dele, o Juliécio da casa dele, lá na perifa de Natal, o Juan lá na fazenda, ele trampa numa fazenda em Rondônia, a Jazz aqui em Santo André, o nosso animador, cara, tava fazendo Uber até 3 meses atrás, Caraca, caraca. saca? Você entende? Então, Uhum. mano, a junção a união dos poderes se transforma no Capitão Planeta, entendeu? Foi essa a ideia. Então, trazer toda essa história, tipo, do Juan, do Júlio, da galera inteira que fez isso acontecer, é parte de mostrar que o desenvolvimento de games, o construir algo, mas principalmente dentro do game, pode estar em qualquer lugar, entende? Então, por exemplo, a gente vai fazer vários episódios, né, desse documentário, acho que são 7 episódios. O primeiro é quem é a galera, né, de onde que saiu. O segundo é a narrativa. O terceiro é o GDD. O quarto vai ser o Guto, a parte de UX e sound design, né, e tracks.
depois vai ter o motion, depois vai ter o dev, depois vai ter o 3D, depois vai ter o marketing. Legal. Passando por todas as áreas, basicamente, né? Vocês estão Exatamente. tentando focar um pouquinho em cada área. Porra, legal. Como é que eu faço para achar esse canal, esses vídeos aí? Como a gente ainda... Na Steam, eu coloquei na Steam os vídeos do documentário, então se você Legal. tem que escrever Hook and Loop com ezinho comercial, lá como é que chama? Na busca da Steam, você acha lá, tem lá. O canal do YouTube, cara, ainda tá mó difícil de achar, mas ele também chama Hook and, só que aí é and com em inglês, né? AND. Hook and Loop Gaming. Aí você acha isso no canal do YouTube também. E tem também o Instagram, tá lá, só que lá está dividido por pessoas, etc. Tem uma divisão um pouco mais pulverizada, né, do conteúdo, né? Menos bruta. Mas dá para achar lá. Agora eu vou soltar o de game design, depois de som, e a gente ainda vai soltar episódios aí, acho que até fevereiro, por aí, sabe? E depois vai fazer um só grandão. Uma última pergunta simples. Bom, vocês estão contando sobre o desenvolvimento do jogo, como é que está sendo todo o processo, sobre a data apertada e, cara, no final das contas, bom, parabéns pelo desenvolvimento do jogo em si, né? Então eu queria que vocês deixassem, se possível, uma dica para a galera que está começando nesse caminho do desenvolvimento. O que vocês falariam para essa galera, né? Vocês que saíram de um ambiente que não era necessariamente de jogos e partiu para esse mundo, o que você falaria para o cara que está querendo entrar nessa carreira, sabe? Quer falar, Gutão? Pô, começa aí, depois eu falo. Uma saia justa é difícil, hein? Porra. É uma pergunta difícil porque a resposta, acho que eu dou a resposta para qualquer pergunta, seja se a pessoa vai desenvolver games, se vai querer trabalhar com publicidade, se vai querer ter produtora de vídeo, se vai querer surfar. Cai de cabeça e tenta estudar e colar nas pessoas que sabem mais. Ah, mas eu não conheço ninguém que faz game. Hoje a gente tem a sorte de ter o YouTube. Pô, a internet tá aí, né? Verdade. Eu lembro quando eu queria começar a tocar guitarra, cara, a gente tinha que voltar a música de segundo em segundo para tentar achar a nota de ouvido. Caraca. A guitarra, onde colocava a mão, como fazer aquele som acontecer. E hoje você fala, quero tocar tal música. Você coloca a guitarra no seu colo, você abre o YouTube, tem lá 1000 tutoriais, você consegue ainda ver o próprio artista tocando ao vivo. É a mesma coisa com o jogo. O importante é você acreditar na sua história. Então, eu acho que o sucesso da Fucking Electric é porque por trás a gente tem boas narrativas, a gente tem histórias consolidadas, com começo, meio e fim. Então, se a sua história faz sentido para você, acha uma forma de colocá-la no papel, sabe? Vai nela, que vai dar certo. Isso mesmo. No momento vai dar certo. Pode não sair como você pensou na questão estética, visual, sonora, mas a história foi contada. Se a pessoa do outro lado entendeu, você já tem praticamente 100% na mão. A partir disso é só lapidar. É isso aí. Legal. Uma coisa que eu ia falar, é sobre o processo de criação. Uma dica nunca aquilo que você imaginou vai sair do jeitinho que você imaginou. Nunca. Tá ligado? Sempre vai ter, pode melhorar, pode ficar diferente, mas sempre vai ser diferente. Porque você pode imaginar o imaginário e a realidade, por mais que esteja trabalhando com um processo criativo, são completamente diferentes uma coisa da outra. Então, a dica é organização, cara. Tipo, a hora de viajar na maionese, você viaja na maionese e cria. Criou, organiza a sua criatividade. Quais são gestão mesmo de projeto, sabe? Para onde você vai, como você vai chegar lá, com quem eu vou contar, para quem eu vou perguntar, e deixar isso tudo super pautado. E traçar, daqui X tempo eu quero estar aqui. E fazer o planejamento, a organização, para chegar até lá. Sabe? Tipo, tem hora de viajar, tem hora... só que tem hora de não viajar mais. Entende? E eu respeito ao budget. Você consegue fazer jogo com R$100, R$500, R$1.000, 1 milhão, assim vai. Você tem R$50, o que dá para fazer com R$50? Vai lá e tenta fazer. E até com isso é bom que com essa dificuldade você vai aprendendo outras formas de chegar
teoricamente no mesmo resultado de mensagem, né? Não no mesmo resultado pessoal, mas é importante você conhecer as suas barreiras, né? Então, acho que tudo isso entra pro mercado de quem quer começar a fazer jogos ou qualquer entrega que seja, no futuro, uma forma de entretenimento. Massa. Gente, muito obrigado pelo papo. Eu queria que vocês agora, né, nesses últimos minutinhos que a gente tem, dá uma divulgada, né? Fala pra gente aonde a gente acha vocês nas redes sociais. O Fifo já comentou sobre o LinkedIn dele, mas Guto, fica aberto também para você divulgar. E claro, como é que a gente faz para saber mais sobre o Hook 'n Loop? Como é que eu acho o jogo e tudo mais? Fala todos os links aí que você tem na mão, tudo, Fifo. Já tá na cabeça. Minha rede social é Casa de Ferreira e Espeto de Pau. Eu sou o oposto do Fifo. Vai parecer que eu não existo. Fuckingelectric.com é o nosso site. Pode entrar lá que vocês vão ver os nossos projetos, né? No geral. Tem projetos meus que não estão lá porque estão no portfólio pessoal, mas a gente troca ideia. O meu LinkedIn é Fifo Lazzarini. Quanto ao Hook 'n Loop, Hook de gancho, Loop de looping, né? Hook and Loop Game. Você pode procurar no Instagram, no Twitter, no Facebook, que vai estar lá, no TikTok, também está lá. Uma coisa legal que a gente fez a gente startou todas as mídias sociais junto com o projeto. Então, é legal que muito do desenvolvimento do jogo, desde o zero até o agora, você vai encontrar nas nossas mídias sociais, né? Então, é uma parte bacana. Nas redes sociais, o Fucking Electric, como a gente não pode escrever Fucking no registro de Facebook, de Instagram, é tudo FKNE, que é a abreviação como o americano costuma falar o Fucking, né? Exato. FKN e E de Electric. Então, o jogo em si está na Steam, por enquanto, só na Steam. Bota na wishlist lá para dar aquela força pra galera. Opa, por favor. Aperta a Edit Wishlist, por favor. Quebra essa. Boa. E é isso gente, aí. muito massa, muito legal. Muito obrigado pelo papo, foi muito legal aprender mais sobre vocês e sobre esse projeto criativo de vocês, né? Como é que é o dia a dia e como é que faz para sair o projeto que, porra, eu e o Pedro jogamos aqui, tá muito legal, muito bonitinho. Pô, fico feliz demais, viu, cara? Pô, tamo junto. Obrigado também, Pietrão, aí pelo papo, cara. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Foi muito bom ter vocês aqui. Foi muito bom ouvir um pouquinho do desenvolvimento do jogo e também entender essa história, né? De como vocês se juntaram e como se tornou a Fucking Electric e como vocês conseguiram o investimento, que é uma coisa que muita gente está tentando. A gente conheceu muita gente na BIA que está buscando, então é mais um olhar para quem está buscando isso. Desejo toda sorte ao jogo. Dia 1 de dezembro, lá na Steam, galera, procure. E é isso. Muito obrigado. A gente agradece aí, como passa rápido uma hora, hein? Então, né? Não, eu, cara... Piscina acabou. Né? Só para manter a tradição, a gente deve ter falado pouco aí. Ah, sim. Não, eu só queria também, cara, tipo, antes de mais nada, antes de dizer que eu sou fã do programa de vocês, que eu já ouvi todos, eu tô atrasado, acho que uns 3 ou 4. Tem problema não. Eu ouvi todos desde o começo, cara. Tipo, todos desde o começo. Eu vou na academia, eu ponho o fone e fico ouvindo vocês. Fiquei mal feliz com o convite. Tipo, eu falei, puta, que da hora fazer. Conversar com pessoas que eu já estimo, entendeu? Que eu já acompanho. Fazer parte disso com vocês e disso que vocês estão fazendo para a comunidade de desenvolvimento de jogos, cara, é algo incrível. Então, antes de dizer obrigado pelas suas palavras, eu queria agradecer vocês por terem nos chamado e também por fazer esse trabalho fodástico para a comunidade gamer aí, para a comunidade desenvolvedora e gamer também, né? Tamo junto pra caralho. Tamo junto. Bom, e você aí que está ouvindo esse podcast e quer ouvir mais os episódios do Game Design de Bolsa, assim como o FIFO, é só procurar a gente nas suas plataformas de streaming de podcast, Spotify e outras, por Game Design de Bolsa. Você vai ver mais desses episódios como Desconstruindo e outros episódios onde a gente conversa sobre o universo, desenvolvimento de jogos, fala sobre as carreiras e aprende muito sobre game design e desenvolvimento em geral. Gente, muito obrigado por vocês terem ouvido nosso podcast. Um beijo no coração de todo mundo e tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.